Então, vamos dar início? Vamos. Então, boa noite a todos, paz e bem. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, irmã Claudenice, pelo aceite de falar para a gente hoje. O Carlos, de fazer a oração. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre o Jubileu da Esperança, né? Então, vamos abrir, vou apresentar o Carlos. O Carlos, ele é um animador Laudato Si, mas ele é meteorologista. Ele também participa do grupo de fé e política da região da Lapa, na Arquidiocese de São Paulo. Então, muito obrigada, Carlos. A palavra é sua. Joia. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Eu pensei da gente, para esse início, né, para essa oração, usar algum dos recursos, né, do movimento Laudato Si. Não sei se todos já conhecem, né, mas no site do movimento a gente tem o livro de orações oficial do movimento Laudato Si. Então, eu peguei um trechinho do livro, né? Eu fiz um arquivinho TXT, eu acho que eu consigo mandar no Zap, de repente, para o grupo todo, com esse recortezinho que eu fiz. Então, é um livro interessante, tem um monte de reflexões e tudo. Para fazer uma coisa assim mais curta e rápida para a gente, eu peguei na parte 7, que são as orações. Então, tem orações matinais e vespertinas, né? Orações feitas pelo padre Torcal, né, da Ordem Cisterciense, lá da Espanha. Originalmente está em espanhol, mas ali no site do movimento a gente tem todas as versões, né? Então, quem for lá, baixa em português, sem problema, ou em alemão, se preferir, aí conforme queira, né? Então, na parte 7, logo na introdução, né, o padre Torcal fala: cada dia da semana a gente busca louvar a Deus por um dos dons criados. Então, na segunda-feira, pela luz, na terça-feira, pela água, na quarta-feira, pelo ar, na quinta-feira, pela terra, na sexta-feira, por todos os seres vivos. E aí tem um ser vivo que vai aparecer de novo no sábado, né, que é pelos seres humanos. E aí, no domingo, pelo dom do descanso, né, o dia do Senhor. Então, esse é o esquema, né, do padre Torcal. E aí, então, a gente começa segunda-feira, o dom da luz. E aí tem a oração da manhã e a oração da noite, né? Como o nosso horário aqui, 19h30 passado, já é noite, né? Então, na oração da noite, a gente começa, vai ter a oração, um salmo, uma leitura do Novo Testamento, um trecho da Laudato Si, uma pequena reflexão e uma oraçãozinha de encerramento desse momento inicial de oração. Eu falei, como é luz na segunda-feira, justamente para iluminar a nossa reunião, né? Então a gente começa, né, como toda reunião de igreja, com o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no Salmo 43, fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso, pois vós, o meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Porque devo andar triste sobre a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso santo monte, aos vossos tabernáculos. E me aproximarei do altar de Deus, do Deus da minha alegria e exaltação. E vos louvarei com a cítara, ó Senhor, meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Da leitura,
como nós estamos justamente no tempo de festas juninas, né, a leitura é justamente um pedacinho da primeira carta de São João. Então, capítulo 1, versículos de 5 a 7. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O trechinho que eles tiraram da Laudato Si para esse momento é o número 211, né? É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias. E é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas, até dar forma a um novo estilo de vida. A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Tudo isso faz parte de uma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano. Então, trecho da Laudato Si, né, do nosso querido Papa Francisco, que lá de cima olha por nós, né? Eu tenho uns amigos que gritavam quando teve o anúncio da partida dele, né? Gritavam santo súbito, santo súbito. É meio que considerar ele imediatamente santo, né? Enfim, a reflexão, então, para a gente encerrando esse momento de oração, a conversão, isso é reflexão do padre Torcal, né? A conversão não é real e nem verdadeira se não tiver um impacto direto no cuidado com o nosso mundo. Esse impacto é baseado em pequenas ações que, multiplicadas, pela constância e convicção de muitas pessoas, são capazes de gerar grandes mudanças. E essas pequenas ações, como desligar uma luz desnecessária, não são muito difíceis de realizar. Basta começar com uma delas. Então, a força do hábito nos fará adquirir a prática e essas ações serão realizadas com naturalidade e aumentarão em número, intensidade e eficácia. Um recado bem direto do padre Torcal, né? Acho que a gente vai abrir também para participação, né, na fala da irmã. Então, para encerrar esse momento inicial de oração, né, ele deixa uma intenção para a gente. Então, oremos. Deus de bondade, à medida que o dia se põe, envia a tua luz para que, transformados por ela, possamos servir aos nossos irmãos e irmãs e à terra que nos acolhe, servindo-os de maneira integral, através de pequenas ações cotidianas capazes de os impactar eficazmente. Pedimos, por isso, unidos a todo o movimento Laudato Si, que conhece esse livro oficial de orações no mundo todo, pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém. E a gente costuma aqui nas nossas reuniões de fé política, né, pedir também a intercessão da mãe. Então a gente encerra o início aí das reuniões, né, a parte de oração, com uma Ave Maria. E se alguma mulher quiser puxar a Ave Maria, fica ainda mais bonito. Vou puxar, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode falar agora também. Aí depois a gente passa para a irmã. Chegou o meu companheirinho aqui. Esse é o Kiko. Muito bem. Ó, o Carlos está na fé e política ainda, Carlos? Continuo na equipe ainda. Mas você tá agora você está não está mais bravo como antigamente, né? A gente aumenta a tolerância, né? Uhum. Eu até tinha um texto, eu falei, não vou levar para essa reunião, porque não é o momento, né? Mas tem um texto recente do Leonardo falando dos limites da tolerância. Sim. Eu achei bom você falou isso. Como é o nome do teólogo que você citou aí, por último, hein? O Leonardo Boff. Não, lá na meditação lá. Ali o padre Torcal, isso. Na Ordem Cisterciense da Espanha. Na Espanha? Isso. Torcal. Não conosco. Eu vou mandar o arquivinho. Manda, é bom. O nome completo, eu mando no Zap. É um arquivinho pequeno, eu fiz TXT, eu fui recortando e colando, e fica mais fácil. Eu gostei, ele já falava da criatura, né? Dos cuidados com a criação. Ele é atual ou ele é antigo aí? Como é que é? Ele é vivo? Ele é antigo? Como é que é? O padre Torcal já é mais antigo, mas esse texto ele fez pro livro de oração do movimento Laudato Si. Ótimo. Então tá bem, é atual, então. Isso, esse é Muito atual. Nosso. A parte 7 do livro de oração foi texto dele. Certo. Muito bem. Relacionamento com... É o que outro dia eu vi, assim... A televisão veio fazer uma entrevista e tinha nós fomos lá fazer a análise do rio lá, né? Do rio Tietê. Então, em alguns pontos do rio Tietê, nós estamos fazendo, pegando a medição da água, tudo, analisando, e vamos passar para a SOS Mata Atlântica. E vai fazer essas análises. Aí a repórter estava dizendo lá, né? Entrevistando, e eu falei assim, aí o coordenador atrás pegou, fez assim, deu um tapa na cara, assim, porque não é isso que ele queria ouvir. Ele falando assim, que nós temos que proteger a natureza, né? Porque nós somos mais que a natureza, tipo assim, falando do jeito que nós somos mais que a natureza. Não. É uma simbiose, né? É uma simbiose. Nós que dependemos da natureza, nós que dependemos das árvores, nós que dependemos dos rios. Porque sem árvores, sem rio, nós acabamos, né? O planeta até pode continuar aí, se nós formos eliminados,
o planeta até continua aí, né? Mas sem árvores, sem rios, aí sem água, nós acabamos, não somos nada. Esse modo de ver da ecologia integral, né, que muda a visão de mundo. Não é a coisa da pirâmide que o homem controla e está acima de tudo, mas aquela do círculo onde o homem é um dos animais aí, né, parte da natureza. Né? A gente está junto nesse todo. Bom, o nosso movimento aqui, a secretária do Meio Ambiente está já desde janeiro, né, o prefeito novo, tudo, e nós fizemos com que ela pedisse exoneração. Eita! Clube da árvore, mas ela me corta as árvores na semana do meio ambiente, em frente ao museu da cidade. E passou, né? Nossa, nós caímos de pau em cima, nós ficamos bravos, sabe? E eu não foi por menos. É conhecida da gente tudo. Ela não sabe o que é clorofila, ela não sabe o que é. Um cargo colocado lá, ela não sabe de nada. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Não eles estão mexendo com alguém que nos protege, que faz o bem para nós. Mas, enfim, é isso aí. Bom, então vamos dar prosseguimento, depois a gente continua. Então, vou chamar a irmã Claudenice, apresentar a irmã Claudenice. Ela é franciscana do Coração de Maria, e ela também faz parte da coordenação aqui do capítulo, Laudato Si São Paulo, né? E atua aí nas pastorais também de ecologia, né, irmã? Então, eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, viu, irmã? Amém. Paz e bem a todos e a todas. Nós estamos, então, com o tema, para a gente aprofundar um pouco, Peregrinos da Esperança. Aí no logotipo está Peregrinos da Esperança. Mas, na verdade, Peregrinos de Esperança. Porque da esperança, os peregrinos, nós, correndo atrás da esperança. Quanto mais corre, mais longe ela fica. E peregrinos de esperança, ela está dentro de nós. Não tem por onde a gente fugir. Então, que a gente possa, nessa reflexão, nesse retomar um pouquinho a questão dessa esperança que já está dentro de nós. Uma esperança que eu que tenho que abrir as portas e deixá-la sair para que o outro visualize, que o outro sinta essa esperança que está dentro de mim, de cada um de nós. E pensei em falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho, o que é um jubileu. E o termo jubileu tem sua origem numa palavra hebraica, iobel, que significa do carneiro. Isto porque o povo hebreu, ao declarar o ano santo, tocava um instrumento confeccionado de um chifre de carneiro. Este termo hebraico, enquanto verbo, pode significar trazer de volta, porque era um descanso da terra, o trazer de volta a vitalidade dessa terra. Aí vem a experiência de um ano especial, que já pode ser encontrado no Antigo Testamento. E aí nós temos dois caminhos. O ano sabático, que a cada 7 anos põe a terra para descansar, e o ano jubilar, que era de 50 em 50 anos. No início teve uma diferença, mas era essa
o caminho que eles tinham. Então, passando para frente, o que é ano sabático? Levítico, está lá em Levítico 25, de 1 a 7. Quais as características? Eu vou passar rapidinho para a gente chegar no tema nosso. Mas só para a gente fazer uma história um pouquinho, meio rápido, desse ano jubilar. Então, as características do ano jubilar, do ano sabático, acontecia a cada 7 anos. Do ponto de vista teológico, é uma instituição estabelecida por Deus, ainda lá no Monte Sinai, em contexto de aliança, onde ele faz aliança com o povo, através de Moisés. E seu início do ano sabático se dá a partir da entrada na terra, quando Israel se torna um povo sedentário de agricultores, se torna um povo permanente ali naquela terra. E outra característica é que consiste no ano do repouso da terra, pois cessa o trabalho para os agricultores, diaristas e escravos, migrantes e animais. Então, essa dimensão humana ali. E a dimensão ecológica, descanso da terra e dos animais que se coligam com a dimensão social dos agricultores, diaristas, tudo isso que nós já falamos, e a dimensão teológica que é para o Senhor. Então, esse é o ano sabático. E ano jubilar, que é o que nós estamos celebrando neste ano, de acordo com Levítico 25, o 9, o versículo 9, a cada 50º ano, 50 anos, deveria ser anunciado um ano como de jubileu. E o contexto do anúncio é aquele de uma tradicional festa dos hebreus, que ocorre 9 dias após o ano novo do judaísmo, o grande dia da expiação, do perdão dos pecados. É interessante a gente pensar nessa generosidade de Deus, de fazer de tudo para que todos tenham essa vida plena em si. E nesse dia que que inicia esse descanso, é tocado o chifre de carneiro, que nós já dissemos, do Iobel, para proclamar a remissão e a libertação em toda a terra. Quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente fica feliz com um presente, a gente quer contar para todo mundo. Então, eles anunciavam esse descanso, essa festa, essa alegria, com esse objetivo de... Estavam libertos, livres do pecado, livres do peso da culpa. E esse ano jubilar, com as características, passando para frente, o outro slide, vai dizer que é uma característica bem forte desse ano jubilar, impedia o acúmulo das terras. Porque a cada tempo voltava tudo na estaca zero. Ajuda a criar, outra característica é que ajuda a criar e fortalecer sentimento de pertença. O que é a pertença? É eu cuidar, eu ter a responsabilidade do ser cuidador, cuidadora. Eu pertenço, quer dizer, é meu, faz parte, não é que é meu no sentido de posse, mas eu tenho que cuidar daquilo que está à minha disposição. Daí a preocupação em conservar as genealogias. A gente vê nos textos bíblicos do Antigo Testamento, José gerou, um foi gerando, porque tem uma história, tem toda uma sequência de fatos e história importante.
E do ponto de vista religioso, a característica muito grande é o papel de recordar a soberania e o senhorio perpétuo do Senhor. Quer dizer, o Senhor é que é. Quando a gente diz para o Senhor, tá reverenciando, está reconhecendo a grandeza desse Senhor. E a grandeza, esse Deus, o Senhor, sobre o seu povo e a sua terra. Então, esse cuidado que os israelitas nunca poderiam se tornar servos permanentes de alguém. Nunca ninguém era dono de ninguém. De vez em quando fazia toda essa troca. Aí todas as terras entravam em repouso e deveriam retornar para o proprietário original, que está lá no Levítico 25, 10, o 13. Dessa forma, está garantindo um mecanismo de superação das desigualdades sociais gritantes e consequente manutenção da liberdade. É interessante que a gente pode olhar para essa experiência, para esse cuidado de Deus, que nós não somos os donos da terra, nós somos os cuidadores, e assim também nós uns dos outros. Aí vem qual é a essência do jubileu. Qual é a essência? Aí temos 3 elementos que caracterizam a essência do jubileu, que é a liberdade pessoal, a restituição da propriedade e a fé num Deus libertador, misericordioso e providente, que a tudo recapitula em Jesus Cristo, que é o Senhor, aquilo que a gente falava do Senhor. Ele é o Senhor do céu e da terra, e ele ele deu a sua vida, entregou a sua vida, e, como diz aí, é misericordioso e profitente. Diante disso, o jubileu, olhar um pouquinho para o jubileu na tradição da igreja. O primeiro ano santo foi em 1300, por proclamação do Papa Bonifácio VIII. Foi um evento pedido pelo povo de Deus, num momento de mudança de séculos. Os fiéis pediram ao Papa uma indulgência de todos os pecados, não só plena e mais abundante, mas pleníssima. Quer dizer, o povo pede, o Papa responde, o Papa escuta. Nesse início, o Papa fixou a frequência para a celebração jubilar a cada 100 anos. É importante que ele comece, então, esse costume, essa tradição, começa com essa de 100 em 100 anos. Aí vem o próximo mudança que teve no ano de 1342, onde os romanos novamente pedem uma proclamação, pedem a redução do período da espera. E o Papa Clemente VI reduz para 50 anos. Então, no início de 100 em 100 anos, agora de 50 anos. E é importante também ver que no século XV, em meados do século XV, o Papa Paulo II reduziu o período interjubilar para 25 anos. Então, tem essa história que vai acontecendo que não chegou pronta. Foi a partir das necessidades, a partir do diálogo, da atenção, e vai de 100 para 50, para 25. E é importante, diante disso, recordar, próximo, que o jubileu não nasce como uma intuição do Papa, dos pastores, dos teólogos, mas é fruto da fé do povo de Deus. O povo intercede, o povo pede. Então, é o evento mais popular na vida da igreja. É o povo intercedendo junto.
E o tempo de peregrinação aos túmulos dos apóstolos, a experiência da Porta Santa, o tempo da conversão, de uma particular aproximação dos sacramentos, foi vindo depois, aos poucos. A necessidade de todo esse processo, no início era o túmulo dos apóstolos, aí já aparece a porta, aí vem os 5 sinais do jubileu. E sempre o jubileu traz um sinal, algo que visível. E eu só vou falar, depois a gente vai aprofundando, que é a peregrinação, a passagem pela porta, a profissão de fé, a liturgia, a oração, a confissão, a reconciliação. São 5 passos importantíssimos que não adianta simplesmente ser o ano jubilar, mas não mudar nada dentro de mim. Então, esses 5 sinais são sinais, já estou dizendo, que vai concretizar dentro de mim, dentro de cada um de nós, essa realidade profunda que o jubileu nos convoca. E daí tem o logotipo do jubileu. Eu pulei aí? Pulei. Vamos, deixa esse anterior aí, então, esse slide. Nós vemos aí, dá para ver no logotipo, como eu já disse, peregrinos da esperança. Só que a gente tem que pensar na questão peregrinos de esperança. Então, o que representa esse logotipo? Ele aparece aí a humanidade toda abraçada um no outro, unidos na fé, na esperança e na fraternidade, com essas figuras estilizadas que se abraçam, simbolizando a solidariedade entre os povos. Aí tem a cruz, elemento central, representa a fé que abraça e a esperança que sustenta. Enquanto as ondas e a âncora, as ondas, esse risquinho azul que aparece aí, a âncora da cruz, reflete os desafios da vida e a estabilidade encontrada na fé. Então, nós temos, nesse logotipo, deixa muito claro para nós a questão do abraçar, do estar junto, de estar unido, de estar nessa busca juntos. E continuando, peregrinos da esperança ou de esperança, por quê? Pode passar. Devemos manter acesa a chama da esperança que nos foi dada. Para frente. Isso. Devemos manter acesa a chama da esperança que nos foi dada e fazer todo o possível para que cada um recupere a força e a certeza de olhar para o futuro com o espírito aberto, coração confiante e mente clarividente, quer dizer, mente clara. Ou seja, esse jubileu poderá favorecer a recomposição de um clima de esperança e confiança, como sinal de um renovado renascimento, do qual todos sentimos a urgência. Até aí, então, um pouquinho do resumo, até chegar nesse ano jubilar. E aí eu fui fazendo bem ao pé da letra, pode passar, Valéria? A esperança não decepciona. O número 1 do documento, que eu segui quase que na íntegra, né? A esperança não decepciona. Romanos 5:5. E o apóstolo Paulo infunde coragem na comunidade cristã de Roma. Ele, o tempo todo ali no Romanos, ele firma na esperança. Porque a esperança é a mensagem central desse jubileu. Eu acho que eu pulei um slide, mas assim, só retomando, cada ano o Papa Francisco, os papas tinham um tema, foi o da misericórdia,
O primeiro foi o ano, lá em 2000, depois da misericórdia, levando para ver esse coração misericordioso, e agora a esperança. Então, o tempo todo, ele vai estar falando dessa esperança, que ela é a mensagem central do jubileu. Que o jubileu possa ser para todos um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Por isso, a porta da salvação. A porta, a passagem. Aí no João capítulo 10, versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E lá no seguinte, no 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Com ele, então, que a igreja tem por missão sempre em toda parte e a todos, como sendo a nossa esperança. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, nossa esperança. É isso que Paulo insiste o tempo todo. Jesus Cristo, nossa esperança. E continuando, no mesmo número 1, a esperança não decepciona, no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem. Apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Apesar de não sabermos o que será de nós, o que será de mim amanhã. Porém, essa imprevisibilidade do futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos. Desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Então, que o jubileu seja para todos, diz o Papa, ocasião de reanimar a esperança. Mesmo nessas imprevisibilidade, nesses contrapostos, entre confiança e medo, serenidade, desânimo, certeza e dúvida, que a gente possa reanimar a esperança. Que a palavra de Deus ajuda-nos a encontrar razões para isso. Aí vem o número 2 do documento, palavra de esperança. No documento, do número 2 até o número 4, vai falar, vai redigir, vai aprofundar essa questão, palavra de esperança. E ela começa lá em Romanos 5, 1 a 2 e o 5. O 1 diz assim: justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Justificado pela fé. E o 2 vai dizer: por meio dele, Jesus Cristo, e através da fé, nós temos acesso à graça. E quase nos mantemos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, São Paulo, ele enfrenta em Roma um grande desafio em nome do anúncio do Evangelho. E ali no número 5, eu esqueci de falar, mas é o tema central do jubileu, que a esperança não engana, ou a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Está ali no versículo 5. Mas o versículo 5 de Romanos é o centro do jubileu, desse jubileu de esperança. Então, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, mas Paulo sente o desejo vivo de chegar logo que possível
para levar a todos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança. Então, essa esperança está fundamentada no Cristo morto e ressuscitado, que é o anúncio da esperança que realiza as promessas e introduz na glória e não desilude, porque está fundada no amor. E continuando o número 3, com a palavra de esperança, a esperança nasce do amor e funda-se no amor e brota do coração de Jesus, transpassado na cruz, um coração de puro amor, que é só amor. E Romanos 5:10, se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus por meio da morte de seu Filho, muito mais agora, se já reconciliados, seremos salvos por sua vida. É Jesus Cristo o centro da nossa esperança. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé. É a fé que vai nos dar essa graça de entender o centro da esperança, que é Jesus Cristo. E começa lá no batismo. Vai se desenvolvendo pela docilidade à graça de Deus no dia a dia da nossa vida, animado pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela oração do Espírito Santo. E ainda nessas palavras de esperança, no número 3, ele diz assim: na verdade, é o Espírito Santo, com a sua presença, no caminho da igreja, que irradia a luz da esperança. Quer dizer, mantém-se acesa aí como uma tocha que nunca se apaga para dar apoio e vigor à nossa vida. Com efeito, ele continua, a esperança cristã não engana, nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-se do amor divino. E aí, nesse texto dos Romanos, que fala-se desse amor divino, é aquele trecho, quem nos separará do amor divino? Aí vai, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. E depois do 37 e 39, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele, de novo volta com Jesus Cristo, que nos amou, e ninguém poderá nos separar desse amor, porque ele é a fonte dessa nossa esperança. O número 4 continua com a palavra de esperança. São Paulo sabe que a vida é feita de alegrias. Eu voltei? Não, né? Pode ir para frente. Isso. Esperar a alternância das estações como seus frutos, observar a vida dos animais e os ciclos do respectivo desenvolvimento, é tirado ali do número 4 do documento. Olha aí, ter os olhos simples de São Francisco, que no seu Cântico das Criaturas, escritos precisamente há 800 anos, sentia a criação como uma grande família, chamando irmão Sol, irmão a Lua, irmão a todos. Redistribuir a paciência faz bem a nós próprios, outros, diz o Papa. E lá em Romanos 15, 5, o Deus da perseverança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros. A exemplo de Jesus Cristo. São Francisco de Assis, ele teve todo esse, que nós estamos celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, ele teve todo essa intuição pela natureza, mas também
que em Jesus Cristo nós somos irmãos. Por isso nós somos chamados de irmãos. A paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consola como virtude e estilo de vida. Depois já começa no número 5. O número 5 e 6 do livreto vai falar do caminho de esperança. Não mais palavra de esperança, mas agora ele passa a chamar de caminho de esperança. Deste entrelaçamento da esperança e da paciência, resulta claro que a vida cristã é um caminho que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, que é insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo. Se a gente não tiver esse encontro com Jesus Cristo, nós não somos ninguém, a fé nossa vai ser bem apagadinha. Quando há encontro, há essa perseverança e a esperança não vai morrer. Por isso o caminho, a vida cristã é o caminho. É o encontro com Jesus Cristo que é o caminho da esperança. No número 5 ainda, nesse caminho de esperança, vai dizer, pôr-se a caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. Quem está lá desanimado, sentado, esborrachado na sombra, na água fresca, esperando que tudo venha até ele, não vai estar procurando, a vida não vai ter sentido. Está longe do caminho da esperança. Porque nada vai acontecer se eu ficar lá esperando. Por isso, nos jubileus, tem a peregrinação. A peregrinação a pé, quer dizer, passo a passo, pessoal, porque a pé significa que ninguém pode me levar. É meus pés que vão caminhando e vai favorecer a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Quer dizer, ele está caminhando a peregrinação a pé, ele está observando, ele está vendo a natureza, ele está sentindo o seu cansaço, ele está fazendo a experiência de se colocar nesse caminho da esperança. Aí ele coloca aí no número 5 que as igrejas jubilares poderão ser oásis de espiritualidade onde é possível restaurar o caminho da fé. Então, a peregrinação é para restaurar o caminho da fé, que é esse caminho da esperança. E descentrar-se, tirar de dentro, sair, caminhar nas fontes da esperança, ir ao encontro, a começar pelo sacramento da reconciliação, que está lá naqueles sinais que nós vimos anteriormente, que é o ponto de partida insubstituível do verdadeiro caminho de conversão. O caminho de conversão, para entrar na esperança, não existe sem a confissão, a reconciliação, o arrependimento. Também não adianta eu ir lá e confessar meus pecados, minhas falhas, mas não se arrepender, continuar pensando. Imagina aquela pessoa lá, eu preciso me arrepender, eu preciso ter essa reconciliação para que eu possa dizer que eu estou a caminho. E daí vem o número 6, que continua o caminho de esperança, e ele está dizendo, agora chegou, agora por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. O ano santo jubilar de 2025 está em continuidade com os anteriores. Eventos da graça. Quer dizer, nos últimos jubileus ordinário, atravessou-se o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo.
acho que todos nós que estamos aqui lembramos desse jubileu, desse caminho que nós fizemos, olhando para esse nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi uma virada para nós, para o mundo todo. Em seguida, no dia 13 de março de 2015, já mais próximos de nós, o Papa Francisco proclamou o jubileu extraordinário com o objetivo de manifestar e permitir encontrar o rosto da misericórdia de Deus. Então, foi toda uma reflexão olhando para o rosto misericordioso, para o coração misericordioso de Deus, que foi o anúncio central do Evangelho para toda pessoa e em cada pessoa. E agora, então, chegou o momento, por isso que fala, chegou o momento do novo jubileu, que ele nos convoca a viver e procurar a esperança que já está dentro de nós. De porta em porta, de porta santa em porta santa, de jubileu em jubileu, para oferecer a experiência viva do amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo é o que fundamenta tudo isso. Ao mesmo tempo, esse ano santo orientará o caminho rumo a outra data. Ele já está prevendo o próximo jubileu fundamental para todos os cristãos. De fato, em 2033, celebrar-se-ão os 2000 anos da redenção. Lá celebramos, no ano 2000, o jubileu da encarnação, do nascimento. E agora, em 2033, da redenção, que foi realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E ainda dentro desse caminho de esperança, a peregrinação continua no slide, a peregrinação desde a igreja escolhida para a concentração até a catedral, seja o sinal do caminho de esperança que, iluminada pela palavra de Deus, une cada um de nós. Então, durante esse percurso da peregrinação, para passar por essa porta santa, nós podemos ir refletindo esse documento, essas reflexões que nós estamos, essa retomada que nós estamos fazendo, o momento de olhar para dentro do coração, de retomada, porque durante o Ano Santo, que terminará nas igrejas particulares no domingo 28 de dezembro deste ano, zele-se para que o povo de Deus possa acolher com plena participação tanto o anúncio de esperança, da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia. Olha que bonito, para que o povo de Deus possa acolher. Se nós não acolhermos, nada acontece. Com a plena participação, tanto do anúncio da esperança, da graça de Deus, como dos sinais que atestam essa eficácia, essa grandeza. Depois do número 7 do documento até o número 13, ele vai falar dos sinais de esperança. Quer dizer, além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-los nos sinais de esperança que o Senhor oferece para cada um de nós. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal, pela violência, é necessário prestar atenção. Há tanto bem que existe no mundo. Tantas pessoas boas, tantas pessoas que fazem o bem, tanto bem, tantas pessoas preocupadas com o cuidado da natureza, o cuidado do outro, do pobre. Porém, os sinais dos tempos que contêm o desejo ardente do coração humano carecido da presença salvífica de Deus, aí está a chave, pedem para ser transformados em sinais de esperança.
Tudo isso que nós estamos vivendo deve ser, nessa peregrinação, nessa busca da conversão, da reconciliação, pede para ser transformado nesses sinais de esperança. E depois, no número 8, sinais de esperança, que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz. A paz seja o primeiro sinal de esperança para o mundo. Mais uma vez imerso na tragédia da guerra. É um sinal que está aí, que a paz só vai acontecer se nós tirarmos a guerra de dentro de nós e alimentarmos a guerra que está fora também. Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Então, eu fico pensando assim, esse número me fez pensar assim. A gente ouve tanto falar que a saúde, a parte farmacêutica, não tem a cura de câncer e de tantas outras doenças para tirar dinheiro do povo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi a gente falar, o próprio homem fabrica o mal para prejudicar, para ele ter dinheiro. Aí em Mateus 5:9 vai dizer: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que promovem a paz. E ainda o número 9 continua dizendo dos sinais de esperança. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão de vida carregada de entusiasmo para transmitir. Por causa dos ritmos, se a gente olhar os ritmos frenéticos da vida, dos receios face ao futuro, a falta de garantias laboriais, de emprego, de adequada proteção social, modelos sociais ditados mais pela procura do lucro do que pelo cuidado das relações humanas, assiste-se em vários países a uma preocupante queda da natalidade, achando que a queda da natalidade vai resolver a questão. E nos outros contextos, culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. É bem sério essa questão que está aí no número 9 do documento. E continuando no número 9, ele diz: a abertura à vida com uma maternidade e uma paternidade responsável é o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Além do empenho legislativo dos estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades. O nosso apoio aos casais, aos crentes da comunidade inteira, àqueles que creem. Por quê? Porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade. E é uma questão de esperança, porque depende da esperança e gera esperança. Então, como é que os nossos jovens... Está falando de sinais de esperança. Quais os sinais de esperança que os nossos jovens estão tendo? E ainda, como sinais de esperança, no número 9, todos sentem a necessidade de recuperar a alegria de viver
Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode concentrar-se com o sobreviver ou ir vivendo, nem conformar-se com o tempo presente, satisfazendo-se com realidades apenas materiais. Isso não basta. Isto fecha-nos ao individualismo, corrói a esperança, gerando uma tristeza que aninha no coração, tornando-nos ameaças, amargas e impacientes. Por isso, a comunidade cristã, cada um de nós nas nossas comunidades, temos que lutar e trabalhar por um futuro marcado pelo sorriso de tantos meninos e meninas, diz o Papa, que em muitas partes do mundo vêm encher de os demasiados berços vazios. Quais os sinais de esperança que nós estamos deixando para os jovens? O número 10 continua com sinais de esperança. Bem resumindo, para a gente ir para frente, né? O ano jubilar seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldades. Quer dizer, ele propõe nesse número aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas de restituir a esperança a tanta gente, a tantas pessoas. O perdão a pena de quem está preso, que ajude as pessoas a recuperar a confiança em si mesma, nas sociedades. E assim ele continua buscando e levando e mostrando que é nossa responsabilidade mostrar os sinais de esperança. E ainda no número 10, sinais de esperança, trata-se de um apelo antigo quanto atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Por isso está aí Levítico 25, 10, quando ele declara declara santo o 50º ano e procede à libertação para todos os moradores do país. Vai ser para vocês um ano de júbilo, cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua família. Depois, lá no 61, no Isaías 61, o que está estabelecido na lei mosaica é retomado pelo profeta Isaías, que é aquele trecho: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Javé me ungiu, ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os doentes, os corações feridos, proclamar a libertação dos escravos e, por fim, encontrar a liberdade. E são palavras que Jesus fez as suas no início do seu ministério, declarando em si mesmo o cumprimento do ano favorável da parte do Senhor, que está ali em Lucas 4,19, e proclamou o ano da graça do Senhor. Olha que bonito. Jesus fiel nesse... o Senhor é o nosso tudo, nossa esperança. De novo ele retoma essa questão. E o número 11 continua com sinais de esperança. Sinais de esperança não hão de ser oferecido aos doentes que se encontram em casa ou no hospital, que o seu sofrimento encontre alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no caminho que recebe. Aí vem as obras de misericórdia. Ele está mostrando, então, os vários sinais de esperança. Continua no número 12 ainda, sinais de esperança, e que ele diz, e de sinais de esperança também tem necessidade, diz ele, aqueles que em si mesmo a representam, os jovens. Muitas vezes veem desmoronar-se os seus sonhos, e não os podemos decepcionar, diz o Papa. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Aí ele diz, como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas
Olha que sinal de esperança ele está lembrando. Desses jovens que arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver os jovens sem esperança. Com a renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, outros sinais de esperança, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenham-nos próximos dos jovens a alegria, a esperança da igreja no mundo. São todos sinais de esperança. E lá no número 13, ele continua, o último número que ele vai falar dos sinais de esperança. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento que, no respeito pela sua dignidade, abre os braços a cada um deles, junte-se à responsabilidade, de modo que ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Aí vem o texto de Mateus 25, estava com fome, com sede, estrangeiro, e vocês me deram de beber. Aí vem uma outra caminhada do documento, dos números 16 e 17. Esses números vão falar dos apelos em favor da esperança. Então, exploram a esperança e os desafios que a igreja enfrenta no mundo moderno. Destaca a esperança como um convite universal à renovação da fé, à reconciliação e à paz. Depois do número 18 a 25, ele vai falar dos ancorados na esperança. Nesses números, ele enfatiza o papel da esperança como uma âncora da alma, uma força que nos sustenta no meio das dificuldades da vida. Esses números, então, nos convidam a agarrar-se firmemente à esperança que Deus nos oferece, confiando em sua promessa e encontrando refúgio em Jesus. E retomando aí do número 18 a 20, na bula, a esperança não engana, reflete sobre a esperança como uma âncora, que nós já falamos, que nos mantém firmes, penetrando além da cortina do santuário onde Jesus entrou por nós. Cortina do santuário sagrado, né? No lugar sagrado que Deus reservou para nós. E esta passagem bíblica dos Hebreus é apresentada como um forte convite a nunca abandonar a esperança dada por Deus. Depois dos números, o número 20, propriamente dito, ele conclui com uma mensagem de que no caminho para o jubileu devemos voltar à Sagrada Escritura, lembrando-nos que a esperança é uma força que nos guia, nos conforta e nos mantém firmes em meio às dificuldades da vida. O número 20, então, deixa bem claro isso. E depois dos números 21 a 25, concentram-se na importância da esperança cristã, destacando-a como um elemento central da fé e da vida cristã. Esta seção, esses números de 21 a 25, enfatiza que a esperança é uma virtude que nos mantém unidos a Cristo e que nos guia rumo à vida eterna. E qual é a mensagem final do nosso documento? A esperança não confunde, a esperança não engana. É a esperança que nunca decepciona, porque está fundamentada no amor de Deus derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo. O jubileu é um convite a renovar a esperança em tempos de desafios e incertezas. Se a gente guardar isso, tá bom. O jubileu é um convite a renovar a esperança em tempos de desafios e incertezas.
a partir de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, a porta santa, a porta da salvação é a nossa esperança. Porque Jesus é a porta, não é a porta física, mas Jesus é a porta. Amém, e que Deus nos ajude a sermos melhores seguidores de Jesus Cristo. Eu nem olhei no relógio para ver se a hora tinha terminado ou não, mas ninguém falou nada. Foi muito bom, irmã. O André levantou a mão e depois o Francisco. Olá, André, bem-vindo. André. Boa noite, eu só quis bater palmas e agradecer, mas sem querer eu apertei o negócio de dar a mão, mas é para parabenizar e agradecer pelo conteúdo, irmã. Obrigado. Você apertou a mãozinha errada. Tudo de bom. Não sei se as outras pessoas estão sabendo, tinha aqui o pessoal o senhor Pedro de Chile, tem Mentiu aqui de pessoas que entraram depois, né? A Mentiu de Londres. Ela é espanhola, fala língua espanhola. Aqui, irmã, eu gostei, olha só, eu fiquei assim, pequenininho, diante de tanta organização que a igreja, como a gente tem uma igreja tão bonita e rica e cuidadora e que toma, ela abre, né, e expõe todas as suas condições para que a gente tome jeito, para que a gente se enquadre, para que a gente acompanhe, para que ela dá possibilidades tantas, e ela organiza tão bem feito, tão bacana, ela abrange tanta coisa, e eu não conhecia esse estudo não que tinha, como a senhora fez. Enfim, a igreja, a organização, porque isso é no mundo todo, né, correto, né? Sim. A igreja, a organização é fantástica, é magnífica, é maravilhosa, é esplêndida. Não posso dizer a mesma coisa aqui embaixo na diocese e da paróquia. Infelizmente, mas acho que a gente... foi tão bom que o movimento Laudato Si, o capítulo São Paulo, trouxe a senhora para falar isso, porque, pelo amor de Deus, não vi ninguém fazer um estudo igual a senhora fez na paróquia. Olha que eu sempre estou indo lá. Nunca vi nada, ninguém, nenhum grupo, só se algum, talvez, equipe de casais, talvez, particularmente, tenha feito algum, mas de maneira abrangente não fez. Nossa, eu não sei nem como passar isso, nós vivermos aqui, nosso grupo, capítulo, a gente se virar e fazer. Eu, na minha casa, fazer, porque se for esperar da paróquia, é um sentimento que me deixou até... Porque eu não tinha ideia que fosse tão extenso, assim, tão abrangente, como a senhora expôs. Está de parabéns, tudo mais, mas hablo agora com a mente, e se quer falar alguma coisa, em 2 minutos, alguma coisa aí que você quer dizer alguma coisa, que habla agora. Le pido a Deus que não te aburres, por favor. Pues no. Well, primero, yo soy española, española. Pero vivo en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, no en Londres, sí, en el norte. Bueno. Y bueno, soy animadora de animadores y también trabajo en los cursos para animadores, pero cursos en inglés. Bueno. Y cuando veo lo que hacen otra gente en otros sitios, es como si me rellenan las pilas, las baterías suben, porque es muy interesante, muy bonito, una presentación preciosa, por cierto, muchísimas gracias.
y, y es increíble que podamos estar comunicándonos de un lado y el otro del charco y Sí. que tengamos la misma fe, las mismas ideas y que podamos compartirlo. Es increíble, es fabuloso. Todo Muy eso bien. gracias al Laudato Si y sobre todo al Papa Francisco. Muy Y bien. solamente decir que yo ya he hecho mi jubileo en enero. Mi hija mayor y yo, que mi hija también es animadora, fuimos a Roma. Fuimos a Roma en enero Qué bueno. y hicimos el jubileo y pedimos por todos los animadores en el mundo. Gracias. Así que incluidos estáis. Y muchísimas gracias y perdón porque no hablo portugués. No, está bueno, está bien, he entendido. Sí, Gracias. gracias. Muchas gracias. Compreensível. Gracias. Obrigada. Es una grande alegría contar con la participación de usted. Muy bien, gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente a todos. Gracias. Muito bem. Muito. A Rita. A Rita vai falar em alemão. Carlos, você está quieto hoje, Carlos? Manuel? O jubileu, ele trata, né, das questões concretas do nosso dia a dia e Sim. que a gente olha para o que está acontecendo no mundo, né? E se a gente não tiver essa parte de espiritualidade, a gente entra em depressão mesmo, né? Então, eu acho que o Papa Francisco, ele traz isso, né? Diante do que ele está vendo, né? Ele, o tempo inteiro, e agora o Papa Leão fala da paz, né? O Papa Francisco, o tempo todo, ele estava ligando lá para a Palestina, né? E conversando e pedindo a paz. Agora o Papa Leão, a mesma coisa, por quê? Porque ele já estava vendo o andar da carruagem, né? E não só isso, né? Como que a falta de humanidade do povo está levando a sociedade, né? Numa retirada de direitos, o povo só quer uma parte mais rica, só quer acumular, só quer ter para si, e uma boa parte da humanidade sendo explorada, né? Então, o Papa Francisco fala sobre isso, né? E que é uma questão muito, muito grave, né? Porque os nossos jovens estão chegando, né? Estão aí e muitos declaram que não tem, assim, muita perspectiva de futuro, né? Diante do cenário. Então, aqui fala, a esperança nasce do amor, funda-se no amor que brota do coração de Jesus transpassado na cruz, né? Nós estamos no mês do coração de Jesus, né? E também ele deixou a encíclica, né? Que fala sobre o coração de Jesus, né? Então, tudo isso é para alimentar a gente, né? Com essa esperança e não perder, não soltar da nossa âncora, né? Era isso que eu queria falar.
Pode falar, Valéria. Bem rapidinho. Eu acho que, no caso do livro do Levítico, né, o ano jubilar está ligado a um ano sabático. Então, é uma forma de convidar a gente a refletir, né, esse cotidiano, não perder a esperança e, principalmente, ele prega, na minha opinião, a conversão, né? Quando a gente começa a refletir sobre tudo o que acontece, começa a ter a esperança e começa a ter a noção de que nós não somos abandonados. Então, assim, o ano sabático, eles tiveram que acreditar que nada faltaria, né? É tudo o que foi feito sem a ganância, sem o consumismo, sem nada. É a providência do dia a dia, né? A subsistência pelo que se produz, aquele período de tempo, e uma reflexão que leva a pensar justamente nessa conversão, assim, será que nós estamos vivendo como essa ganância, esse capitalismo, essa forma de vida que a gente leva? Então, o ano jubilar, e por ser da esperança, é um convite à reflexão mesmo sobre as nossas vivências, o nosso dia a dia, né? Pensar que está errado do jeito que a gente está levando. Então, eu acho que fica aí o convite, né, à conversão e à reflexão. É isso. Essa semana, eu lembrei aqui do amor, aquele rapaz, o brasileiro, que voltou lá da Palestina, né, que foi sequestrado, né? Lá no barco. Né? Estava no barco, né? Que ele voltou para o Brasil, o que ele falou? Que na entrevista dele, né, que ele treinou, ele treinou todos que estavam ali a não reagir às agressões que iriam receber, né? Que o contrário daquilo que eles estavam fazendo era levar o amor, né? Para acabar com a guerra, né? Então, e é isso, né? E que a humanidade falta muito, né? A desumanidade, a falta do amor, né? Uhum. Tem que alcançar isso, né? Tudo bem. A esperança na humanidade que está difícil, né? Resgatar essa esperança que a gente tem na humanidade, olha, eu acho que é o principal desafio quando a gente começa a pensar. Uhum. Tem que abrir o microfone, irmão. Quando a gente olha para o outro, para a humanidade, para fora, sim, eu penso que fica mais desesperançoso. Porque a peregrinação parece que leva a gente a pegar a esperança que está dentro, porque Ele me salvou, Jesus Cristo me salvou, aí está a grande esperança. E daí eu sou capaz, porque eu estou com a esperança dentro, eu posso dar a vida também. Eu posso lutar por essa esperança, eu posso ser a porta também. O que Francisco de Assis fez, que foi ser outro Cristo na vida, no mundo, na terra. Porque se a gente realmente, como a Valéria coloca, se a gente olhar para fora... Sim. Posso falar? Vou falar. A Edna, minha esposa, ela é psicóloga, né? Ela está enfrentando uma dificuldade, não ela, só os colegas também, psicólogos também, eles fazem. Está sendo muito difícil a questão dos jovens, viu? Está dando um trabalho danado, está difícil. A juventude aí com problemas. E a questão é que faltou bastante, muito isso, a esperança. Não tem
não tenho nem o passado, não tem nenhuma lembrança do passado que seja positiva, que seja boa, geralmente. Viveram, às vezes, a maioria até viveu bem, com famílias, com muitas coisas na casa, tudo, mas nem do passado não tenho o que tirar. Do futuro, então, é impossível a gente viver no futuro, é lógico, não se pode, mas o presente, então, está difícil, eles não têm um ponto de firmeza de ter uma coisa de esperança, está difícil, viu? Está muito difícil, tá complicado, eu não sei, eu saio com a molecada aí, que eu vou fazer as trilhas ecológicas, quando saio na trilha da mata e tudo mais. Eles ficam olhando para mim assim, como se eu fosse uma coisa, um doente, uma coisa meio estranha, fora do... Extraterrestre. Um extraterrestre. Falando, mas como que o senhor consegue? Como que o senhor faz isso? De onde o senhor aprendeu a fazer isso? Como é que o senhor sabe disso? Sabe? Não. E eu subo em árvore, né? Eu vou pro meio do mato, vou lá e caminho e vou na frente. Não é lá grande coisa também, mas... Pessoal, a juventude fica assim, escuta, o que o senhor está querendo fazer com isso? Então, não é, olha, é difícil, é complicado, viu, tá? Nós, a igreja, vai ter que dar uma reação mais séria aí. Tomar um posicionamento bem aí com as crianças e tudo mais. O Adilson vai falar agora, coitado, o Adilson está em São Paulo, na capital, está longe da amada, a Lúcia. Fala, Deus. Pois é, né? Deixa eu mudar de luz aqui para não dar reflexo lá atrás. Boa noite a todos, né? Eu quero resgatar um pouco o que o Carlos fez a leitura inicial, e ele começou falando dessa oração que tem no capítulo, né? Que leva a essa meditação de dia a dia, e nós começamos hoje pela luz, né? E é interessante ele ter feito isso, e também a irmã falar sobre a esperança, né? Porque luz e esperança tem tudo a ver, né? Quando a gente fala que a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente tem esperança, né? E sempre quando alguém pede alguma luz para a gente, nós somos sinais de esperança também para essa pessoa, tá? Então, apenas fazendo essa liga, né? Nessa questão de ser luz e ser esperança. O Evangelho já diz para a gente, né, que nós devemos ser luz, né? Luz nas trevas, né? E que Jesus também é a nossa luz, né? E aí vocês estão dizendo aí para a gente, né? E não é nada de estranhar que é difícil, né? Hoje, nos dias de hoje, nesse contexto que nós estamos atualmente, né? A falar de esperança. Como falar de esperança para aquelas crianças da Palestina? Como falar de esperança, né, para uma extrema-direita que quer guerras, em cima de guerras, né? Não importa a vida, o que importa é o dinheiro, né? Então, para a gente ter um pouco dessa força, nós temos que lembrar, né, que nós temos que lutar, porque primeiro para ser fiel, né? Como o Padre Júlio fala, né? A gente não está lutando para vencer, mas para mantermos fiéis, né? Fiéis nessa nossa luta, né? Nessa nossa fé, tá? Mas a gente tem sim essa esperança porque nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus Cristo, né? Que foi ressuscitado. Ou seja, uma certeza que nós temos é a vitória, tá? Então jamais devemos perder essa esperança, né? O que o Jubileu da Esperança, que a irmã muito bem colocou, né, eu resumo nisso, de a gente ter nessa tribulação a certeza de que nós somos vencedores, né, e que nessa nossa caminhada nós vamos encontrar desafios e que vamos enfrentar esses desafios, nós não podemos nos esmorecer e sermos sinais dessa esperança para aquelas pessoas que caminham com a gente ou que olham para a gente nessa caminhada. Então, era só para fazer esse link de ser luz e ser esperança. Paz e bem. Paz e bem. Então, olha, gente, 9h10,
Irmã, eu quero agradecer muito. André, você quer falar? Pode falar, então. Ele está batendo palma, não sei o que ele está fazendo. André, agora eu vou falar. Está na rua, André? Você está fazendo caminhada? Estou andando no serviço. Ele está fazendo peregrinação. Peregrinante. Então, queria comentar uma coisa, né? Eu peguei do meio para o final, não peguei tudo, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção agora nos comentários de vocês, né? É a questão da dificuldade de ter esperança em minhas tribulações, né? E as dificuldades do dia a dia. E eu acredito que a gente deva também evitar consumir muito conteúdo noticioso. É importante a gente se manter informado, mas a gente percebe que a nossa vida, ela tem, no nosso cotidiano, a gente percebe coisas boas, coisas ruins, e na maioria das na maioria do tempo, as coisas são corriqueiras, não tem nada de extraordinário, assim, né? E as notícias, elas não noticiam corriqueiro, elas noticiam o extraordinário. E normalmente são coisas ruins, né? Guerras, mortes, questões de economia, de políticas, decisões. Se a gente for parar para analisar bem, as notícias normalmente elas trazem mais notícias ruins do que boas. Então a gente tem que manter uma certa distância também, né? Se informar, consumir conteúdo com prudência, para a gente não se deixar contaminar pelo excesso de negatividade que existe no mundo, nas notícias, né? Porque elas não representam 100% da realidade, elas representam só o que tem de excepcional, né? E pro lado negativo, normalmente, né? Tem até sites que mostram só notícias boas, tem um que chama Razões para Acreditar, tem um que chama Só Notícia Boa, tem sites que se propõem, assim, a desafiar esse modelo de notícias e trazer coisas boas, né? Pra gente ter mais esperança no nosso cotidiano, né? E isso também tem uma coisa muito interessante, assim, né? Pra gente refletir. Uma contribuição que eu quero deixar, a gente não se deixar contaminar pelo excesso de notícias ruins e ter mais serenidade e prudência pra gente conseguir seguir com mais esperança. Muito bem, André. Não deixar ser submisso pela mídia, né? Ser controlado pela mídia. Muito bem. Obrigado, André. Adilson, você tinha levantado a mão ou não? Acho que nem está ouvindo. Adilson, onde você foi? Bom, então... Não levantei não, Lúcio. Eu tinha esquecido de abaixar. Alguém mais quer dar uma palavrinha, a última? Não. Maria de Lourdes? Oi, boa noite. Boa noite. Só para falar, agradecer a Claudenice, falar o quanto é bom estar em contato com vocês, e esse momento traz esperança para nós. Então, a gente precisa trazer mais pessoas para viver esses momentos. Retiros, tudo que é feito, né, pela questão da ecologia, outros momentos, esse momento que traz esperança, né? Eu vi o Francisco lá trabalhando com as crianças tudo em volta dele, lá ele vestindo uma roupa lá para cuidar das abelhas. Eu falei, isso é esperança, é isso, a gente tem que trazer essas coisas para as pessoas que talvez estejam distantes, né, dessa palavra esperança. As pessoas hoje estão difíceis de entender o que é, né? Como o André falou, a gente vê tanta coisa e nós talvez já estamos meio vacinados, a gente talvez não se deixe consumir tanto por esse mal que a gente vê no mundo, que é uma realidade, infelizmente, mas a gente talvez a vacina funcionou um pouquinho para nós, agora para os jovens é difícil funcionar essa vacina, porque é um bombardeio na cabeça desses jovens o tempo todo, né, de todas as formas, direto e indiretamente, né, a família não tem mais aquela base familiar de apoio, de acolhida, né, os jovens precisam de amor para crescer, né, eles não estão tendo esse amor, essa segurança na família, muitas vezes. Então, a gente tem que fazer o possível, criar muitos núcleos como esses, né, cada vez mais para trazer esperança, né, já que nós somos luz, sal da terra, né, temos essa obrigação. Então, olha a nossa missão aí, que a gente caminhe com essa firmeza e com essa esperança.
Obrigada, viu, por esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Lúcia, vamos nosotros? Sim. Então, vamos, são 9h15, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao Carlos, à Claudenice, a todos que estavam aqui, né? Pela participação, pela presença. Eu gosto sempre de lembrar que o capítulo é para isso, né? Para a gente refletir, pensar, se unir, para se fortalecer para agir onde quer que a gente esteja, né? Para ser esperança e luz, como diz o Adilson, resumindo aí, né? Que a gente consiga realizar o trabalho da melhor forma possível e, assim, é como na escola, né? A gente planta semente, mas a gente dificilmente vê crescer. Mas a gente sabe que vai crescer, né? Não todas, mas uma boa parte cresce. Então, é isso que a gente tem que ter sempre na cabeça, no nosso agir, eu penso comigo, né? Então, muito obrigada mais uma vez a todos. E eu vou pedir para a irmã dar a bênção final para a gente. A bênção de São Francisco a cada um de nós, para que a gente possa ser esse sinal de esperança, caminho de esperança para todos. Senhor, olhe para nós e nos abençoe e volte a sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dia 21 de julho, né, nós teremos uma outra irmã aqui, se Deus quiser, irmã Fátima Lessa, e ela vai falar da economia de Francisco e Clara. Então, conto com a presença de vocês, anotem aí na agendinha para participar com a gente. Então tá bom, tchau. Muito obrigada, boa noite, tchau. Boa noite. Irmã, obrigada. Obrigada. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, boa noite, faz bem. Boa noite.